Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um jovem de aparência frágil, pele pálida e olheiras estava sentado em um banco enferrujado em frente à delegacia. Ele segurava uma xícara de café nas mãos, não o café sintético barato a que ratos de favela como ele tinham acesso, mas o autêntico. Essa xícara de café vegetal, geralmente disponível apenas para cidadãos de alto escalão, havia custado a maior parte de suas economias. Mas naquele dia em particular, Sunny decidiu se mimar. Afinal, sua vida estava chegando ao fim. Apreciando o calor da bebida luxuosa, ele ergueu a xícara e saboreou o aroma. Então, timidamente, tomou um pequeno gole e imediatamente fez uma careta. Ah, tão amargo! Olhando intensamente para a xícara de café, Sunny suspirou e se forçou a beber mais um pouco. Amargo ou não, ele estava determinado a fazer valer o seu dinheiro, que se danassem as papilas gustativas. Eu devia ter comprado um pedaço de carne de verdade. Quem diria que café de verdade é tão nojento? Bom, pelo menos vai me manter acordado. Ele olhou para o horizonte, cochilou e então deu um tapa no próprio rosto para acordar. Que roubo! Balançando a cabeça e xingando, Sunny terminou o café e se levantou. Pessoas ricas que moravam naquela parte da cidade passavam apressadas pelo pequeno parque a caminho do trabalho, olhando para ele com expressões estranhas. Com uma aparência abatida em suas roupas baratas e pela falta de sono, magro e pálido, Sunny estava realmente deslocado ali. Além disso, todos pareciam tão altos. Observando-os com um toque de inveja, ele jogou a xícara em uma lixeira. Acho que é isso que 3 refeições completas por dia fariam com você. O copo errou a lixeira por uma grande margem e caiu no chão. Sunny revirou os olhos, exasperado, caminhou até ele e o pegou antes de jogá-lo cuidadosamente no lixo. Então, com um leve sorriso, atravessou a rua e entrou na delegacia. Lá dentro, um policial com aparência cansada lançou-lhe um olhar rápido e franziu a testa com evidente desgosto. Você está perdido, garoto. Sunny olhou ao redor com curiosidade, notando placas de blindagem reforçadas nas paredes e torres mal escondidas no teto. O policial também parecia desleixado e mal educado. Pelo menos as delegacias de polícia continuavam as mesmas, onde quer que você fosse. Ei, estou falando com você. Sunny pigarreou. Ah, não. Então ele coçou a nuca e acrescentou. Conforme exigido pela 3ª Diretiva Especial, estou aqui para me render como portador do feitiço do pesadelo. A expressão do policial mudou instantaneamente de irritada para cautelosa. Ele olhou para o jovem mais uma vez, desta vez com uma intensidade penetrante. Tem certeza de que está infectado? Quando você começou a apresentar sintomas? Sunny deu de ombros. Uma semana atrás. O oficial ficou visivelmente mais pálido. Merda! Então, com um movimento apressado, ele apertou um botão em seu terminal e berrou. Atenção! Código preto no saguão. Repito. Código preto. Asterisco, asterisco, asterisco. O feitiço do pesadelo apareceu pela primeira vez no mundo há algumas décadas. Naquela época, o planeta estava apenas começando a se recuperar de uma série de desastres naturais devastadores e das subsequentes guerras por recursos. A princípio, o surgimento de uma nova doença que fazia milhões de pessoas reclamarem de fadiga e sonolência constantes não atraiu muita atenção. Mas quando começaram a cair em um sono anormal, sem dar sinais de acordar mesmo dias depois, os governos finalmente entraram em pânico. É claro que, a essa altura, já era tarde demais, não que uma resposta rápida pudesse ter feito alguma diferença. Quando os infectados começaram a morrer durante o sono, com seus corpos se transformando em monstros, ninguém estava preparado. Criaturas pesadelo rapidamente dominaram os exércitos nacionais, mergulhando o mundo no caos completo. Ninguém sabia o que era o feitiço, quais poderes ele possuía e como combatê-lo. No final, foram os despertos, aqueles que sobreviveram aos primeiros testes do feitiço e voltaram vivos, que deram fim à sua fúria. Munidos de habilidades milagrosas adquiridas em seus pesadelos, eles restauraram a paz e criaram a aparência de uma nova ordem. Claro, era apenas a primeira das catástrofes causadas pelo feitiço. Mas, para Sunny, nada disso tinha a ver com ele, pelo menos até alguns dias atrás, quando ele começou a ter dificuldade para se manter acordado. Para uma pessoa comum, ser escolhido pelo feitiço era tanto um risco quanto uma oportunidade. Crianças aprendiam habilidades de sobrevivência e técnicas de luta na escola,
sob a remota possibilidade de serem infectadas. Famílias abastadas contratavam professores particulares para treinar seus filhos em todos os tipos de artes marciais. Aqueles dos clãs despertos tinham até acesso a legados poderosos, portando memórias e ecos herdados em sua primeira visita ao reino dos sonhos. Quanto mais rica sua família fosse, maiores seriam suas chances de sobreviver e se tornar um desperto. Mas para Sunny, que não tinha família e passava a maior parte do tempo procurando comida em vez de ir à escola, ser escolhido pelo feitiço não representava nenhuma oportunidade. Para ele, era basicamente uma sentença de morte. Asterisco, asterisco, asterisco. Poucos minutos depois, Sunny bocejava enquanto vários policiais o imobilizavam. Logo ele foi amarrado a uma cadeira volumosa que parecia uma estranha mistura de cama de hospital e instrumento de tortura. O quarto em que estavam ficava no porão da delegacia, com grossas paredes blindadas e uma porta de cofre de aparência formidável. Outros policiais estavam parados perto das paredes, com rifles automáticos nas mãos e expressões sombrias no rosto. Sunny não se importava muito com eles. A única coisa em que conseguia pensar era enquanto queria dormir. Finalmente, a porta do cofre se abriu e um policial grisalho entrou. Ele tinha um rosto experiente e olhos severos, parecendo alguém que já tinha visto muitas coisas terríveis na vida. Depois de verificar as amarras, o policial olhou rapidamente para o relógio de pulso e se virou para Sunny. Qual é seu nome, garoto? Sunny piscou algumas vezes, tentando se concentrar, depois se mexeu desconfortavelmente. Sulis, sem sol, ponto. O velho policial levantou uma sobrancelha. Sulis? Que nome estranho. Sunny tentou dar de ombros, mas não conseguiu se mover. O que há de tão estranho nisso? Pelo menos eu tenho um nome. Lá na periferia, nem todo mundo tem um. Depois de outro bocejo, ele acrescentou. É porque eu nasci durante um eclipse solar. Minha mãe tinha uma alma poética, entende? Foi por isso que ele ganhou esse nome esquisito e sua irmãzinha se chamava Ren, pelo menos quando ela ainda morava com eles. Se era fruto de imaginação poética ou simples preguiça, ele não sabia. O velho policial resmungou. Você quer que eu entre em contato com sua família? Sunny simplesmente balançou a cabeça. Não tem ninguém. Não se incomode. Por um segundo, o policial ficou com uma expressão sombria. Depois, sua expressão ficou séria. Tudo bem, Sulis. Quanto tempo você consegue ficar acordado? Não vai demorar muito. O policial suspirou. Então não temos tempo para o procedimento completo. Tente resistir o máximo que puder e me escute com atenção. Certo? Sem esperar por uma resposta, ele acrescentou. O quanto você sabe sobre o feitiço do pesadelo? Sunny lançou-lhe um olhar interrogativo. Tanto quanto qualquer um, eu acho. Quem não sabe sobre o feitiço? Não aquelas coisas sofisticadas que você vê em dramas e ouve em programas de propaganda. O que você realmente sabe? Essa foi uma pergunta difícil de responder. Não é só entrar no reino dos sonhos, matar alguns monstros para completar o primeiro pesadelo, receber poderes mágicos e me tornar um desperto. O velho policial balançou a cabeça. Ouça com atenção. Assim que adormecer, você será transportado para dentro do seu primeiro pesadelo. Pesadelos são provações criadas pelo feitiço. Uma vez lá dentro, você encontrará monstros, claro, mas também encontrará pessoas. Lembre-se, eles não são reais. São apenas ilusões conjuradas para testá-lo. Como você sabe? O policial apenas olhou para ele. Quer dizer, ninguém entende o que é o feitiço e como ele funciona, certo? Então como você sabe que eles não são reais? Talvez você tenha que matá-los, garoto. Então faça um favor a si mesmo e pense neles como ilusões. O velho policial esperou um segundo, depois assentiu e continuou. Muitas coisas sobre o primeiro pesadelo dependem da sorte. Geralmente, não deve ser extremamente difícil. A situação em que você se encontra, as ferramentas que você tem à disposição e as criaturas que você precisa derrotar devem estar dentro do alcance das suas habilidades, pelo menos. Afinal, o feitiço estabelece provações, não execuções. Você está um pouco em desvantagem devido às, suas circunstâncias. Mas crianças da periferia são difíceis. Não desista de si mesmo ainda. Sunny estava ficando cada vez mais sonolento. Estava ficando difícil acompanhar a conversa. Sobre esses poderes mágicos que você mencionou, você de fato os receberá se sobreviver até o fim do pesadelo. Quais serão esses poderes, exatamente?
Depende da sua afinidade natural, bem como do que você fizer durante o teste. Mas alguns deles estarão à sua disposição desde o início. A voz do velho policial soava cada vez mais distante. As pálpebras de Sunny estavam tão pesadas que ele lutava para manter os olhos abertos. Lembre-se, a primeira coisa que você deve fazer ao entrar no pesadelo é verificar seus atributos e seu aspecto. Se você receber um aspecto voltado para o combate, como um espadachim ou um arqueiro, as coisas serão mais fáceis. Se for reforçado por um atributo físico, melhor ainda. Aspectos de combate são os mais comuns, então a probabilidade de receber um é alta. A sala blindada estava ficando mais escura. Se você não tiver sorte e seu aspecto não tiver nada a ver com combate, não se desespere. Aspectos de feitiçaria e utilidade são úteis à sua maneira, você só precisa ser esperto. Não existem aspectos inúteis. Bem, quase. Então, faça tudo o que estiver ao seu alcance para sobreviver. Se você sobreviver, estará na metade do caminho para se tornar um desperto. Mas se morrer, abrirá um portal para que uma criatura pesadelo apareça no mundo real. O que significa que meus colegas e eu teremos que lidar com isso. Então, por favor, não morra, Sunny. Já meio adormecido, Sunny se sentiu um pouco tocado pelas palavras do policial. Ou, pelo menos, tente não morrer logo. O desperto mais próximo só vai conseguir chegar daqui a algumas horas, então agradeceríamos muito se você não nos obrigasse a lutar contra aquela coisa nós mesmos. O que? Com esse último pensamento, Sunny finalmente caiu em um sono profundo. Tudo ficou preto. E então, na escuridão, uma voz levemente familiar soou. Aspirante. Bem-vindo ao feitiço do pesadelo. Prepare-se para o seu primeiro teste. Sunny sonhou com uma montanha. Recortado e solitário, ele ofuscava os outros picos da cadeia de montanhas, cortando o céu noturno com suas bordas afiadas. Uma lua radiante banhava suas encostas com uma luz pálida e fantasmagórica. Em uma das encostas, os restos de uma antiga estrada teimosamente se agarravam às rochas. Aqui e ali, pedras desgastadas do pavimento podiam ser vistas através da neve. À direita da estrada, uma face escarpada de penhasco erguia-se como uma parede inexpugnável. À esquerda, um mar negro e silencioso de nada indicava uma queda sem fim. Ventos fortes golpeavam a montanha repetidamente, rugindo com uma fúria impotente. De repente, a lua caiu no horizonte. O sol nasceu no oeste, riscou o céu e desapareceu no leste. Flocos de neve saltaram do chão e retornaram ao abraço das nuvens. Sunny percebeu que estava vendo o fluxo do tempo ao contrário. Num instante, centenas de anos se passaram. A neve recuou, revelando a velha estrada. Calafrios percorreram as costas de Sunny ao notar ossos humanos espalhados pelo chão. Um instante depois, os ossos desapareceram. Em seu lugar, surgiu uma caravana de escravos, descendo a montanha em marcha ré, no clamor das correntes. O tempo desacelerou, parou e então retomou seu ritmo normal. Aspirante. Bem-vindo ao feitiço do pesadelo. Prepare-se para o seu primeiro teste. O que diabos é isso? Passo. Passo. Mais um passo. Uma dor surda irradiava pelos pés sangrentos de Sunny, que tremia de frio. Sua túnica puída era quase inútil contra o vento cortante. Seus pulsos eram a principal fonte de agonia. Gravemente feridos pelas algemas de ferro, eles emitiam uma pontada aguda de dor cada vez que o metal congelante tocava sua pele rachada. Que tipo de situação é essa? Sunny olhou para cima e para baixo, notando uma longa corrente serpenteando pela estrada, com dezenas e dezenas de pessoas de olhos fundos, escravos como ele, acorrentadas a ela em pequenos intervalos. À sua frente, um homem de ombros largos e costas ensanguentadas caminhava com passo cadenciado. Atrás dele, um sujeito de aparência evasiva, com olhar rápido e desesperado, praguejava baixinho em uma língua que Sunny não conhecia, mas de alguma forma ainda entendia. De tempos em tempos, cavaleiros armados com armaduras de estilo antigo passavam por ali, lançando olhares ameaçadores aos escravos. Não importa como você julgue, as coisas estavam realmente ruins. Sunny estava mais perplexo do que em pânico. É verdade que essas circunstâncias não eram como os primeiros pesadelos deveriam ser. Normalmente, aspirantes recém-escolhidos se encontravam em um cenário que lhes dava uma boa dose de autonomia. Eles se tornariam membros de castas privilegiadas ou guerreiros, com amplo acesso às armas necessárias para pelo menos tentar resolver qualquer conflito. Começar como um escravo impotente,
acorrentado e já meio morto, estava longe de ser o ideal que alguém poderia imaginar. No entanto, o feitiço era tanto sobre desafio quanto sobre equilíbrio. Como disse o velho policial, ele criava provações, não execuções. Então Sunny tinha quase certeza de que, para neutralizar esse começo abismal, ele o recompensaria com algo bom. Um aspecto poderoso, pelo menos. Vamos ver como faço isso. Lembrando-se de webtoons populares que lia quando criança, Sunny se concentrou e pensou em palavras como status, eu mesmo e informação. De fato, assim que se concentrou, runas brilhantes surgiram no ar à sua frente. Mais uma vez, embora não conhecesse esse alfabeto antigo, o significado por trás dele era de alguma forma claro. Ele rapidamente encontrou a runa que descrevia seu aspecto e, finalmente, perdeu a compostura. O quê? Que porra é essa? Asterisco, asterisco, asterisco. Nome, Sunny. Nome verdadeiro, não descrito. Classificação, aspirante. Núcleo da alma, dormente. Memórias, não descrito. Ecos, não descrito. Atributos, predestinado. Marca da divindade, a filho das sombras. Aspecto, escravo do templo. Descrição do aspecto. Escravo é um miserável inútil, sem perícias ou habilidades dignas de menção. Um escravo do templo é igual, só que muito mais raro. Sem palavras, Sunny encarou as runas, tentando se convencer de que talvez estivesse apenas vendo coisas. Certamente, ele não podia ser tão azarado, certo? Nada de aspectos inúteis, minha bunda. Assim que esse pensamento lhe surgiu na mente, ele perdeu o ritmo dos passos e tropeçou, puxando a corrente para baixo com o próprio peso. Imediatamente, o sujeito evasivo atrás dele gritou: seu desgraçado! Olha por onde anda! Sunny dispensou apressadamente as runas, que só ele conseguia ver, e tentou recuperar o equilíbrio. Um instante depois, ele estava caminhando com firmeza novamente, porém, não sem antes puxar a corrente inadvertidamente mais uma vez. Seu merdinha! Vou te matar! O homem de ombros largos na frente de Sunny riu sem virar a cabeça. Por que se preocupar? O fracote estará morto ao nascer do sol de qualquer maneira. A montanha vai matá-lo. Poucos segundos depois, ele acrescentou: isso vai matar você e eu também. Só mais um pouquinho. Eu realmente não sei o que os imperiais estão pensando, nos forçando a passar por esse frio. O sujeito evasivo engasgou. Fale por si mesmo, idiota. Estou planejando sobreviver. Sunny balançou a cabeça silenciosamente e se concentrou em não cair novamente. Que casal encantador. De repente, uma terceira voz, vinda de algum lugar mais distante, juntou-se à conversa. Parecia gentil e inteligente. Esta passagem na montanha costuma ser muito mais quente nesta época do ano. Só tivemos muito azar. Além disso, eu aconselho você a não machucar este garoto. Por que não? Sunny virou a cabeça ligeiramente, escutando. Você não viu as marcas na pele dele? Ele não é como nós, que caímos na escravidão por dívidas, crimes ou infortúnios. Ele nasceu escravo. Um escravo do templo, para ser mais preciso. Não faz muito tempo, os imperiais destruíram o último templo do Deus das Sombras. Suspeito que foi assim que o garoto veio parar aqui. O homem de ombros largos lançou um olhar para trás. E daí? Por que deveríamos ter medo de um Deus meio esquecido e fraco? Ele não conseguiu nem salvar seus próprios templos. O Império é protegido pelo poderoso Deus da Guerra. É claro que eles não têm medo de incendiar alguns templos. Mas nós aqui não somos protegidos por nada nem ninguém. Você realmente quer arriscar irritar um Deus? O homem de ombros largos resmungou, não querendo responder. A conversa foi interrompida por um jovem soldado montado num belo cavalo branco. Vestido com uma couraça de couro simples, armado com uma lança e uma espada curta, ele parecia digno e nobre. Para a irritação de Sunny, o babaca também era muito bonito. Se fosse um drama histórico, o soldado definitivamente seria um protagonista masculino. O que está acontecendo aqui? Não havia nenhuma ameaça específica em sua voz, nem mesmo algo parecido com preocupação. Quando todos hesitaram, o escravo de voz gentil respondeu: não é nada, senhor. Estamos todos cansados e com frio. Principalmente o nosso jovem amigo ali. Esta jornada é realmente difícil demais para alguém tão jovem. O soldado olhou para Sunny com pena. O que você está olhando? Você não é muito mais velho que eu, pensou Sunny. Claro, ele não disse nada em voz alta.
O soldado suspirou e tirou um frasco do cinto antes de estendê-lo para Sunny. Aguente mais um pouco, criança. Em breve, pararemos para passar a noite. Por enquanto, beba um pouco de água. Criança, criança. Devido ao seu corpo magro e baixa estatura, ambos causados pela desnutrição, Sunny era frequentemente confundido com alguém mais jovem. Normalmente, ele não hesitava em usar isso a seu favor, mas agora, por algum motivo, ser chamado de criança o irritava profundamente. Mesmo assim, ele estava com muita sede. Ele estava prestes a pegar o frasco quando um chicote estalou no ar, e de repente Sunny sentiu uma dor insuportável. Ele tropeçou, puxando a corrente novamente e fazendo o escravo astuto atrás dele praguejar. Outro soldado, este mais velho e mais furioso, parou seu cavalo alguns passos atrás. O chicote que cortou as costas da túnica de Sunny e o fez sangrar pertencia a ele. Sem sequer olhar para os escravos, o soldado mais velho lançou um olhar de desdém ao colega mais jovem. O que você pensa que está fazendo? O rosto do jovem soldado escureceu. Eu estava apenas dando um pouco de água para esse garoto. Ele receberá água junto com os outros quando acamparmos. Wise, cale a boca. Esses escravos não são seus amigos. Entendeu? Eles nem são pessoas. Trate-os como pessoas e eles começarão a imaginar coisas. O jovem soldado olhou para Sunny, depois abaixou a cabeça e colocou o frasco de volta no cinto. Não me deixe te pegar fazendo amizade com escravos de novo, novato. Ou da próxima vez serão suas costas provando meu chicote. Como se quisesse ilustrar sua intenção, o soldado mais velho estalou o chicote no ar e passou por eles, irradiando ameaça e raiva. Sunny observou partir com malícia bem disfarçada. Não sei como, mas primeiro vou ver você morrer. Então ele virou a cabeça e olhou na direção do soldado mais jovem, que estava ficando para trás com a cabeça ainda baixa. E você, em segundo. Por alguns minutos depois disso, Sunny ficou de mau humor. Mas então ele se recuperou e respirou fundo, tentando aproveitar o ar fresco. De fato, um ar assim era difícil de encontrar no mundo real. Micropoeira e outros poluentes o tornavam áspero e desagradável, sem mencionar o fedor geral dos arredores. Nas partes mais abastadas da cidade, sistemas sofisticados de filtragem funcionavam diligentemente. Porém, o ar filtrado tinha um gosto estéril e estagnado. Somente os muito ricos tinham acesso a uma respiração verdadeiramente agradável. E lá estava ele, podendo desfrutar de uma quantidade ilimitada de ar puro e delicioso, como um chaebol de segunda geração. Verdadeiramente, ser escolhido pelo feitiço tem seus benefícios. Se ao menos não houvesse um frio terrível, seus pés não doessem e seus pulsos e costas não estivessem em agonia. A caravana de escravos se arrastava lentamente montanha acima, com cada vez mais escravos tropeçando e caindo periodicamente no chão. Algumas vezes, aqueles que não conseguiam mais andar eram retirados da corrente e jogados sem cerimônia para fora da estrada, no abismo que se erguia à esquerda. Sunny os observava cair com um pouco de compaixão. Pobres companheiros! Descansem em paz, suas almas miseráveis. No geral, ele estava de bom humor. Era um pouco estranho se sentir bem em meio a esse desastre de pesadelo, mas, felizmente, Sunny teve tempo de se preparar para essa eventualidade. Quando os sintomas do feitiço apareceram pela primeira vez, ele não lidou bem com a situação. Morrer antes mesmo de completar 17 anos não era algo com que se pudesse lidar facilmente. Mas, no fim, Sunny levou apenas alguns dias para se conformar. Depois de visitar o túmulo improvisado de seus pais, bem, na verdade, já que ele era pobre demais para pagar nem mesmo a vaga mais barata no memorial, eram apenas 2 linhas esculpidas em uma árvore velha, e adicionar uma terceira linha para si mesmo, Sunny de repente ficou relaxado e despreocupado. Afinal, ele não precisava mais se preocupar em ganhar dinheiro, encontrar comida, se proteger e planejar o futuro. Uma vez que o pior que poderia acontecer já havia acontecido, o que mais havia a temer? Então, tornar-se escravo e morrer lentamente congelado não foi um choque tão grande. Além disso, ele sabia que o frio não o mataria, simplesmente porque já tinha visto o destino que aguardava a caravana mais acima na montanha. A imagem de ossos empilhados espalhados pelo chão ainda estava fresca em sua mente. Provavelmente, era uma matilha de monstros que iria destruir a caravana, e, pelo visto, o ataque aconteceria em questão de horas, não de dias. Então ele ainda tinha uma chance. Aproveitando a oportunidade,
Sunny decidiu dar uma nova olhada em seu status e invocou as runas novamente. Da última vez, ele estava muito indignado com o aspecto e não estudou bem os atributos. Embora não fossem tão importantes quanto o aspecto, os atributos costumavam ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Eles representavam as características e afinidades naturais de alguém, às vezes até fornecendo habilidades e efeitos passivos. Descrição do atributo predestinado. Os fios do destino envolvem você firmemente. Eventos improváveis, tanto bons quanto ruins, são atraídos pela sua presença. Há aqueles que são abençoados e há aqueles que são amaldiçoados, mas raramente ambos. A marca da divindade, descrição do atributo. Você carrega um leve aroma de divindade, como se alguém tivesse sido brevemente tocado por ele uma vez, há muito tempo. A filho das sombras, descrição do atributo. As sombras reconhecem você como um deles. Interessante. Sunny rapidamente reconheceu o primeiro atributo, predestinado, como o principal culpado por sua situação. À primeira vista, parecia indicar que ele estava destinado a um certo destino, morrer miseravelmente e desaparecer sem deixar vestígios, por exemplo. Mas depois de ler a descrição, ele percebeu que estar predestinado, na verdade, significava apenas que coisas improváveis tinham uma chance maior de acontecer quando ele estava por perto. Acho que foi assim que consegui receber um dos aspectos super raros e inúteis, e uma variante estranha dele, ainda por cima. Se é predestinado era seu atributo inato, então os outros dois vinham do aspecto, escravo do templo. A marca da divindade era mais ou menos direta, supostamente permitia a passagem para certos lugares sagrados dentro do reino dos sonhos e aprimorava diversos tipos de feitiçaria. Como não havia lugares sagrados à vista e o aspecto de Sunny não tinha nada a ver com feitiçaria, também era inútil. O filho das sombras era um ser estranho. Ele nunca tinha ouvido falar dele e não fazia ideia do que ele supostamente fazia, pelo menos não até o sol se esconder atrás da montanha e o céu começar a escurecer. Para sua surpresa, Sunny se viu capaz de enxergar perfeitamente na escuridão, como se ainda estivesse tão claro quanto o dia. Essa habilidade por si só não era nada desprezível, e era bem possível que as sombras o recompensassem com outros dons ainda desconhecidos. Finalmente algo bom. Será que? Parem a caravana. Preparem-se para acampar. Seguindo a ordem do chefe dos soldados, os escravos pararam e caíram no chão, tremendo e exaustos. A pequena clareira onde a estrada se alargava estava de certa forma protegida do vento por uma saliência rochosa, mas ainda estava frio demais para descansar tranquilamente. Os soldados se ocuparam em reunir os escravos em um círculo fechado, forçando-os a compartilhar o calor e acendendo uma grande fogueira no centro do acampamento, mas não sem antes cuidar dos cavalos. A pesada carroça, que transportava comida, água e outras cargas, a qual a corrente principal estava firmemente presa, foi empurrada para a frente para bloquear o vento. Enquanto olhava ao redor, Sunny notou o jovem soldado de antes observando a montanha com uma expressão complicada no rosto. Que esquisito. Logo, a fogueira ardia. Os escravos mais fortes tentavam se aproximar do fogo, enquanto os mais fracos, como Sunny, eram forçados a sentar-se na extremidade externa do círculo, com as costas congelando de frio. É claro que qualquer movimento era dificultado pelo fato de ainda estarem acorrentados. Foi por isso que o conhecido escravo de ombros largos acabou exatamente onde começou, apesar de todos os seus esforços para se aproximar da chama. Malditos imperiais, ele sibilou, claramente irritado. Os soldados caminharam entre os escravos, dando-lhes água e comida. Sunny, assim como todos os outros, recebeu alguns goles de água gelada e um pedacinho de pão duro e mofado. Apesar da aparência desagradável, ele se forçou a comer tudo, só para continuar com tanta fome quanto antes. Ao que parece, ele não era o único. O escravo astuto que caminhava atrás dele olhou ao redor, angustiado. Por todos os deuses, eles costumavam me alimentar melhor até nas masmorras. Ele cuspiu no chão, desesperado. E a maioria de nós, homens inocentes, estávamos lá na masmorra esperando para ir para a forca também. A poucos passos deles, onde terminava a estrada pavimentada e começavam as rochas pontiagudas, um punhado de frutinhas vermelhas brilhantes crescia na neve. Sunny já as tinha notado antes, aglomeradas aqui e ali ao longo da estrada, e até notou como aquelas coisas resistentes pareciam bonitas em contraste com o branco. Os olhos do escravo astuto brilhavam enquanto ele tentava rastejar em direção às frutinhas de 4. Eu aconselho você a não comer isso,
amigo. Era o escravo de voz suave novamente. Sunny se virou e finalmente o viu em carne e osso pela primeira vez. Era um homem alto, na casa dos 40, magro e estranhamente bonito, com a aparência digna de um estudioso. Como um homem como ele acabou escravo era um mistério. No entanto, lá estava ele. Você e seus conselhos de novo. O quê? Por quê? O acadêmico sorriu, desculpando-se. Essas frutas são chamadas de sanguinária. Elas crescem nos locais onde sangue humano foi derramado. É por isso que sempre há muitas delas ao longo das rotas de tráfico de escravos. E daí? O homem mais velho suspirou. A erva de sangue é venenosa. Algumas frutinhas podem ser suficientes para matar um homem adulto. Maldição! O escravo astuto recuou e olhou feio para o estudioso. Sunny não prestou muita atenção neles. Porque, olhando ao redor, ele finalmente reconheceu o local do acampamento como o lugar onde, em sua visão no início do pesadelo, os ossos dos escravos estavam enterrados sob a neve. E ele estava disposto a apostar que o que quer que os tivesse matado aconteceria em breve. Como se respondesse aos seus pensamentos, um barulho estrondoso soou lá de cima. E no segundo seguinte, algo enorme caiu do céu. Fim dos capítulos do 1 ao 3. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau.